E temos aí, então, o Datafolha divulgando há pouco uma pesquisa de intenção de votos para o governo do estado de São Paulo. Temos um número aqui para a gente poder chamar. E Yuri Pita, pode levantar já, porque quando a gente fala de pesquisa, teu nome é acionado. Fernando Haddad está seguindo aqui com 36, Tarcísio de Freitas com 22. E aí acompanhamos uma aproximação, neste caso, né, Yuri, de Rodrigo Garcia com 19. Eu ia brincar com você, Evandro. Você está com a mão na notícia. A notícia está aí, nesse pelotão. Empate técnico entre Tarcísio Gomes de Freitas e o governador Rodrigo Garcia. Por que isso é importante? A gente tem visto esse cenário de estabilidade de Fernando Haddad, essa liderança que parece consolidada e uma vaga no segundo turno. E, de novo, a disputa é entre quem vai desses dois. Qual é o impacto que esse episódio de Douglas Garcia contra a jornalista Vera Magalhães e o fato dele ter feito parte da comitiva de Tarcísio Gomes de Freitas, já está claro que a campanha de Rodrigo Garcia vai usar esse episódio bastante, o quanto que isso pode impactar daqui para frente. Essa pesquisa, embora tenha sido concluída hoje, dificilmente tenha captado na essência o impacto da notícia do debate da noite de terça-feira, já madrugada de quarta-feira. E por que tem por que a gente falou que isso é a notícia? Qual é uma outra boa notícia para o Rodrigo Garcia nessa pesquisa, além dessa aproximação de empate técnico? Porque a taxa de conhecimento de Rodrigo Garcia subiu mais do que a de Tarcísio e os dois estão exatamente com a mesma taxa e mais da metade dos eleitores ouvidos pelo Datafolha diz conhecer tanto Tarcísio quanto Rodrigo Garcia. Vale lembrar, Fernando Haddad é o que tem maior taxa de conhecimento. Essa questão do conhecimento do governador é crucial para ele conseguir fazer esse X em relação ao ex-ministro, que a gente sempre enfatiza. Tarcísio Gomes de Freitas conseguiu dar antes esse start na campanha graças à rede de apoio e à vinculação do seu nome com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, falando sobre Fernando Haddad, que estava com 38, caiu para 35 em 1º de setembro e agora recuperou-se um pouco com 36. Qual é o significado desse número aqui para Fernando Haddad, hein, Thaís Arbex? Posso passar para ti? Pode, sim. Eu estou olhando aqui, desculpa até olhar para baixo, porque eu estou vendo os dados aqui. Acho que dos três candidatos, Haddad é o que está mais confortável, de fato, mas eu perderia a permissão para fazer o destaque desse crescimento de Rodrigo Garcia. Alguns dados bastante interessantes nessa pesquisa, que mostram que Garcia ganhou 10 pontos na faixa de 45 a 49 anos. Então, essa fatia do eleitor, um crescimento bastante expressivo. E aí, falando do conhecimento, puxando o gancho que o Yuri nos trouxe, que é um dado que é uma preocupação da campanha de Tarcísio desde o início, que é a quantidade de eleitores que já sabem qual é o número dele. Porque, embora ele seja o candidato do presidente Jair Bolsonaro, ele não está no mesmo partido que o presidente Jair Bolsonaro. Então, isso é um desafio para a campanha de Tarcísio, que é o de dizer, ele é Bolsonaro, mas você tem que apertar um outro número para votar em Tarcísio. E aí, o que mostra o Datafolha é que 37% dos eleitores sabem o número de urna do seu candidato. Os eleitores de Haddad são os que mais conhecem essa informação, 49%. Aí, na sequência, vem Rodrigo Garcia com 38% e 25% Tarcísio. Então, esse continua sendo um desafio. Não só falar o número, mas também dizer que ele tem um número diferente do presidente Jair Bolsonaro. Evandro e Yuri, rapidinho, só queria chamar a atenção para um outro número. Você disse que muito provavelmente, a pesquisa foi fechada hoje, todo esse embate com a Vera Magalhães ainda não se refletiu. Mas olha esse número. O atual governador, Rodrigo Garcia, avançou 6 pontos entre as mulheres. Agora ele tem 21% das intenções de voto e Tarcísio 16%. Entre os homens, o Tarcísio tem ampla vantagem, 29 a 17. A gente percebe que reflete muito, um pouco, o Bolsonaro é a força e a fraqueza do Tarcísio. Exato. Totalmente. É ele que impulsiona os votos do Tarcísio e a rejeição de Bolsonaro que também segura os votos do Tarcísio. E a gente vê isso claramente no segmento feminino, onde a rejeição
do Bolsonaro é maior. E deixa eu só explicar mais uma questão aqui para vocês. Agora há pouco vocês perceberam que a cadeira da doutora Ludmilla ficou vazia e agora ela apareceu. Não é que ela sumiu e voltou, é que como médica... a mágica da TV. Como médica, o telefone não para e nem sempre é possível não atendê-lo. Na maioria das vezes, deve-se atendê-lo. Então, foi por isso, mas ela já está de volta para comentar um pouquinho mais com a gente aqui o cenário eleitoral. Tem restante de pesquisa? Vamos olhar um pouquinho aqui. Gabriel Colombo, do PCB, ficou com 1. Antônio Jorge, tem uma do série Democracia de Cristã, com 1%, aí é um monte de gente na casa dos 1%, como vocês percebem. Antônio Jorge, Carol Vigliar, Elvis César e Altino Júnior. Vamos olhar um pouquinho para o segundo turno agora? Vamos lá, acho que tem mais uma tela. Tem Vinícius Poit também do Novo. Com 1%, e falta Edson Dorta, do PCO, e ainda faltam os brancos e nulos ali. 11% gente pra caramba concorrendo. Brancos e nulos e 7% de indecisos vai começando a diminuir. A campanha do Estado agora que falta aí pouco mais foi de 2 diminuindo, semanas. né? 11, 10 Exato, e 7. Tem menos gente indecisa. Muito fruto do início da campanha eleitoral. E só para falar um pouquinho daquilo que a Thaís Arbex comentou, da dificuldade do número de Tarcísio. Porque é um partido que nunca disputou o governo do Estado de São Paulo, ao contrário de PT e PSDB, que tem rodagem aqui na disputa. Vamos para o segundo turno agora. A gente tem os números aí do segundo turno. Neste caso, entre Rodrigo Garcia... Cadê? E Fernando Haddad. Vamos ver. Vai lá, Yuri. Acho que isso é importante a gente ficar de olho também, principalmente quando a gente mostrar depois, grava esse número, 47, 41, olha a subida em um mês de 32 para 41 e Fernando Haddad caiu de 51 para 47. Se colocarmos a margem de erro aqui, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ainda tem uma vantagem, mas apertada. Está bem curtinha, né? Eu falei para você, guarda esses números, 47 e 41, para a gente mostrar a próxima tela com Tarcísio Gomes de Freitas, que isso mostra o quanto essa pesquisa foi positiva para o governador, porque quando a disputa é com Tarcísio tinha subido para 36 e está mantido, e Fernando Haddad recuperou o mesmo patamar que estava um mês atrás. E subiu, aliás, está com 54 agora. Voltando, né? Estava 53 em agosto, em 18 de agosto, caiu para 51, voltou para 54. Ou seja, para o eleitor antipetista aqui do estado de São Paulo, começa a se desenhar um cenário que todas as campanhas sabem que é a tendência. A maior competitividade de Rodrigo Garcia num eventual segundo turno contra Fernando Haddad. E no caso de Tarcísio, a expectativa de conseguir reproduzir aqui no estado de São Paulo a polarização nacional entre Lula e Bolsonaro e fazer com que isso o coloque no segundo turno, para daí depois ter de fato uma outra eleição, e aí na expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro consiga ter mais votos entre os paulistas do que Lula. Mas essa reprodução de segundo turno é muito do cenário que é desenhado por todas as campanhas. Fernando Haddad, considerando que é mais fácil enfrentar Tarcísio Gomes de Freitas no segundo turno do que Rodrigo Garcia. Tarcísio Gomes de Freitas, sabendo que o segundo turno, ele precisa estar no segundo turno, é a grande batalha. E depois trava uma outra grande batalha para conseguir puxar os eleitores de Rodrigo Garcia. E no caso do governador é isso. O que ele precisa é passar Tarcísio para chegar no segundo turno e depois fazer muito uso do antipetismo e, com isso, tentar manter essa hegemonia do PSDB. Não quero botar pilha, não, mas o PT vai acabar fazendo campanha para o Tarcísio, sim. Né? Porque se está mais fácil para o PT no segundo turno contra o candidato do Bolsonaro. Agora, é impressionante como o Rodrigo Garcia encaixou o discurso, né? Ele está crescendo de uma maneira que é uma tendência de alta que continua, né? Ele está explorando a rejeição do Bolsonaro na figura do Tarcísio, quer dizer, o fato de o Tarcísio ter permanecido nesse grupo político, ter precisado do apoio do presidente, ser carioca, estar em São Paulo e assim, ter no seu entorno todo esse pessoal que gera a rejeição do eleitorado feminino está sendo devidamente explorado pela campanha. E a gente viu o que aconteceu depois do debate, eu acompanho as redes sociais, Rodrigo Garcia está lá fazendo postagem atrás de postagem, pegou o vídeo do Tarcísio junto com o Douglas Garcia, trocando afagos, etc., antes, evidentemente, desse episódio. Então, está mostrando que eles fazem parte do mesmo grupo e está encontrando um eleitorado antipetista, não bolsonarista. Então, essa corrida eleitoral eu acho muito interessante.
Porque eu sou daqueles que no futebol gosta da emoção do jogo 4-4 com prorrogação e pênalti. Então, de preferência não seja o seu time. Você gosta de matar, você não gosta de folga nem de sentimento tranquilo. Então, aí quando tem a disputa aí com 3-2 aí na briga pela segunda posição, fica mais divertido, né? Do que essa coisa estanque, assim. Ele fica revendo a final de 86, Argentina e Alemanha, mas não pega para ver o Brasil e Itália de 82. Sabe o que é engraçado? Outro dia, ontem, conversando na campanha do Rodrigo, eles disseram para mim assim, não, nós vamos usar esse episódio para acabar com esse jeito de bom moço do Tarcísio. Ô Ludmila, só para a gente arrematar essa parte aqui, quero saber também de você se no teu modo de ver, o recado que os candidatos de São Paulo estão querendo passar estão chegando ao eleitor. Eu acho que sim, eu acho que do ponto de vista de comunicação deu para entender bem quem é quem nesse jogo. Até porque Fernando Haddad já é uma figura conhecida, foi um candidato a presidente, foi bem votado, conhecemos as ideias. Rodrigo Garcia é o atual governador, mas teve um papel importante como vice-governador e de debate. E, ao mesmo tempo, Tarcísio, enquanto ministro, nós já conhecemos desde os governos do PT, também tem uma atuação bastante importante como ministro da infraestrutura. Então, eu penso que São Paulo já sabe quais as ideias centrais de cada candidato que está aí ocupando as 3 primeiras posições. Não há muita surpresa. Eu acho que a gente consegue entender quem é quem. E aqui o eleitor tem esse cardápio um pouco mais favorável no sentido de entender as ideias de cada um, né? Eles já têm um histórico anterior que permite com que a gente faça essa avaliação mais cautelosa. E, Evandro, verdade seja dita, o Tarcísio realmente não compartilha de todas as ideias do Bolsonaro. Ele está no mesmo grupo político, ele se aproveita desse grupo político, mas ele tem um perfil distinto. Quem conhece, ele sabe. A gente acompanhou a atuação na pandemia, as posições que ele defendia. Ele estava sempre no grupo que estava tentando conter o presidente. Tem uns momentos em que ele é atacado pelo bolsonarismo, né, para aquele grupo mais raiz, aí ele precisa reforçar esse vínculo, depois dar uma desanuviada. Morde a sopa. Agora, só para encerrar, Evandro, de fato, assim, acho que até é difícil a gente saber o quanto que o episódio com Vera Magalhães já fez efeito aqui. Mas, provavelmente, se continuar essa trajetória daqui em diante, essa ascensão forte, Rodrigo, ele conseguir passar Tarcísio e esse destaque que a Raquel deu do eleitorado feminino rejeitando o Tarcísio, vai ter muita gente vai botar na conta do Douglas Garcia um eventual problema aí na campanha do Tarcísio. Essa pesquisa Datafolha ela foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 1.800 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro hoje. Margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%.